Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Estávamos falando anteriormente dos gurus da qualidade. Falamos de vários gurus, Demme, Juran, Crosby, né? Falamos também de Kaoru Ishikawa. Eu não sei se você se lembra que quando eu estava falando dos gurus da qualidade, aqueles, né, que de fato trouxeram os conceitos mais aceitos a nível mundial a respeito de qualidade, eu falei para você que eu voltava a falar de Kaoru Ishikawa. Por quê? Porque ele mostra, através do seu trabalho, 7 ferramentas de controle de qualidade. São ferramentas importantes. Interessante que essas ferramentas de controle de qualidade são ferramentas que estão presentes e podem ser utilizadas também dentro de outras áreas de uma fábrica, de uma organização, de uma empresa. Então, isso é um dado interessante. Então, nesse momento, a gente vai estudar um pouquinho mais essas 7 ferramentas do controle de qualidade de Kaoru Ishikawa, que anteriormente eu tinha falado, né, que eu iria futuramente, falar dessas 7 formas ou 7 ferramentas para fazer o controle de qualidade. Você que não sabe, Kaoru Ishikawa, nos anos 60, né, ele foi um daqueles que, vamos dizer assim, adaptou, né, o contexto da qualidade à cultura japonesa. E ele trouxe uma série de contribuições à indústria japonesa em termos de conhecimento, em termos de prática, a partir, né, vamos dizer assim, de seguir as ideias de Demme, Juran, Crosby e outros autores que trouxeram os conceitos de qualidade, né, para a cultura mundial. Então, Ishikawa, ele adaptou a cultura japonesa. Primeiro slide, acompanhe comigo na tela aí, ó. Uma das suas principais contribuições do Ishikawa foi a criação dos 7 instrumentos de controle de qualidade, como a gente já tinha visto anteriormente. Então, nós vamos estudar a análise de Pareto, ou o gráfico 80-20, vamos estudar os diagramas de causa e efeito, hoje a gente chama também de diagrama de Ishikawa, vamos ver histogramas, folhas de controle, diagramas de escada, gráficos de controle e fluxo de controle, que nada mais é do que fluxograma. Como vimos, né, estou só repetindo uma informação que eu já tinha dado anteriormente, segundo Ishikawa, 95% dos problemas de qualidade podem ser resolvidos com estas 7 ferramentas da qualidade. Fechando aqui em mim, na opinião de Ishikawa, 95% dos problemas relativos à qualidade é possível resolver usando esses 7 instrumentos relativos a controle de qualidade. Não quer dizer que todos esses 7 instrumentos sejam escritos por Ishikawa, muito pelo contrário. Muitos desses instrumentos não são dele. Na realidade, ele fez um estudo e ele adaptou vários desses instrumentos à questão da gestão da qualidade. Por exemplo, um deles que ele adaptou foi a análise de Pareto. A análise de Pareto, ou princípio de Pareto, ou o princípio 80-20, não é um princípio escrito por Kaoru Ishikawa, e sim adaptado por Kaoru Ishikawa à questão da gestão da qualidade. Vamos ver o primeiro princípio aí. Acompanhe comigo na tela aí, ó. Classificação ABC. Princípio de Pareto, ou gráfico 80-20. Embaixo, né, nós temos de produtos. À sua esquerda, que é o eixo Y, nós temos a demanda. Veja que nós temos embaixo 20% dos produtos A, 30% do produto B, 50% do produto C. Então, embaixo, no eixo X, nós temos 100% dos produtos. Agora, veja que interessante, 20%, né, dos produtos A representam 80% da demanda, da venda de produtos. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte, o produto A representa, se você quiser, 80% do faturamento da empresa ou, se você quiser, 80% dos produtos que são vendidos. Gráfico 80-20. O B, produto, 30%. O C, 80%. Ou seja, 80% desses produtos representam, com relação à venda, apenas 20%. Ou, se você quiser, apenas 20% de faturamento.
Pegando isso dentro do nosso contexto de qualidade, a gente pode afirmar também, por exemplo, né, numa outra abordagem, 20% né, dos produtos A representam 80% dos problemas da empresa. Daí o nome gráfico 80-20. Tudo bem? Fechando aqui em mim. Então, gráfico 80-20, curva ABC, ou princípio de Pareto, ele categoriza, ele faz um estudo de 80-20. Ou seja, 80% dos problemas relativos à qualidade, exemplo, são relativos a 20% dos produtos. É claro que a curva ABC, princípio de Pareto, a gente pode também utilizar em outros contextos, que foi esse exemplo que eu dei para vocês, né? 20% produto A representa 80% do faturamento. Os 80% lá que são vendidos de produto B e C só representam 20%. Significa dizer que nessa outra ótica, o produto A é o produto mais importante. O produto A é aquele produto que a empresa vai priorizar. O produto A é o produto que a empresa vai ter um carinho, vai ter uma atenção toda especial. Tudo bem? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Classificação ABC, princípio de Pareto ou gráfico 80-20. Vilfredo Pareto, economista italiano, definiu o princípio que os valores majoritários, 80% do seu valor de um produto né, determinado, são decorrentes de uma parcela relativamente pequena de alguns de seus componentes, 20% do seu número. Ou seja, 80% dos problemas, 80% das vendas, 80% da demanda de produtos é relativo a 20% apenas de um determinado valor de um produto. Na prática, o princípio recebeu o nome de regra 80-20. Para ele, 80% do volume de problemas, olha só, 80% do volume de problemas é constituído por apenas 20% de eventos catalisadores. Moral da história, o princípio de Pareto é um meio de comparação que permite analisar grupos de dados ou de problemas e verificar onde estão os mais importantes e os prioritários. Fecha aqui em mim. 20%. Pegando aquela questão do produto, dos produtos da empresa, representam 80% dos problemas. Gráfico 80-20. Esse gráfico de Pareto é um dos estudos que se faz com relação à qualidade, né, que foi um dos princípios utilizados por Ishikawa para ver uma das 7 ferramentas do controle de qualidade. Lembrando que a gente pode usar esse gráfico em vários contextos, mas no nosso contexto aqui, a gente está usando no seguinte sentido, falando de 80-20. 80% dos problemas são causados por 20% dos produtos. Mais ou menos isso que quer dizer. Beleza?